A dor do lado de Jesus sara a dor do nosso lado. Muitas vezes a gente diz: estou com uma dor no coração. Mas tudo que nós passamos, Jesus passou primeiro no nosso lugar. Passou fome, sede, dor, humilhação, tribulação. Jesus passou. Foi flagelado, foi coroado de espinhos, foi cuspido. A dor de Jesus supera a nossa dor. Nós superamos a dor. Então, no alto da cruz, Jesus gritou: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, né? Eles não sabem o que estão fazendo. Vamos então aqui. Chagas curando chagas, né? São Gregório, né, o grande santo da igreja, também comenta que Tomé tocou as feridas de Jesus. A ferida da sua incredulidade foi curada, porque ele tocou na ferida de Jesus. E enquanto Tomé não tinha, de fato, a experiência pascal, esse encontro de fé com Jesus morto e ressuscitado, as suas feridas continuavam abertas. E é isso, meus irmãos, enquanto não fizermos a nossa experiência de relacionar com Jesus, essa experiência do Deus na própria vida, se você não fizer essa experiência, você nunca vai ter a intimidade com Deus, com Jesus da cruz. E as suas feridas continuam abertas, mas se você olhar para Jesus da cruz, as suas feridas vão sendo sanadas. Então as nossas feridas são cicatrizadas com a experiência de um encontro com o amor de Deus. Porque se você não se ama, você não pode amar ninguém. Você precisa se amar. Aí as pessoas dizem: mas eu me amo. Mas tem tantas coisas desregradas na vida. Bebe, essa pessoa se ama. A pessoa que fuma droga, ela se ama? Não, ela não se ama. Na verdade, ela está se autodestruindo. Então, o olhar para o nosso mundo tão chagado pela ferida do ódio, da violência, da angústia, do desespero, eu penso na urgência da evangelização. Então, como se faz necessário dizer aos quatro cantos do mundo, depois da Sexta-feira Santa: ninguém mais está sofrendo sozinho, porque o Filho de Deus se fez solidário conosco no sofrimento, assumiu a nossa dor, deixou o seu corpo ser ferido para derramar o sangue redentor, e pôs as suas chagas à nossa disposição, para perdoar os nossos pecados, expulsar o mal do nosso meio e curar as nossas feridas mais profundas. O coração de Jesus, dentro das chagas do Filho de Deus, por suas chagas fomos curados. 1 Pedro 2,24. Então, ao olhar para as pessoas embrutecidas pelo ódio, sedentas de vingança, feridas pelo assassinato de um filho desesperado, sem a direção para a sua vida, prisioneiros do pecado e do vício, então abandonadas, esquecidas, rejeitadas, traídas, injustiçadas.
E quanto mais eu compreendo isso, olhando para a cruz de Cristo, ou para a sua dor, eu saberei dizer, com voz forte e vitoriosa, né? A paz esteja convosco. E pondo suas chagas à nossa disposição, diz a cada um de nós: introduz aqui o teu dedo, como ele disse para Tomé. Coloca aqui as suas feridas, coloca aqui a tua dor, e eu vou sanar a tua dor, né? Introduz aqui o dedo e vê as minhas mãos, põe a tua mão no meu lado. Então em cada ferida nasce uma profissão de fé e de amor. A coroa de espinho nas chagas de Jesus. Então aonde é que está a sua dor? Você vai escolher as chagas aonde se encontra a sua dor. É a sua mente que anda perturbada? Vai para a coroa de espinhos. Senhor, a dor que o Senhor passou por receber essa coroa, essa carapaça de espinhos em sua cabeça, espinho que entrou fronte adentro, furando os olhos do Senhor. Então, em cada ferida nasce a profissão de fé e de amor. Meu Senhor e meu Deus. Meu Senhor e meu Deus. É preciso então que de fé. As feridas de Jesus continuam abertas e não cicatrizadas. E não cicatrizadas na Eucaristia, onde constantemente está jorrando sangue redentor para curar as nossas chagas, sobretudo a falta de amor, a falta de fé. Então, junto à Eucaristia, nós revivemos a experiência, experienciamos, fazendo nossa a cura de Tomé. Tomé foi curado ali. Disse: Tomé, você está acreditando porque você está vivendo. Bem-aventurados aqueles que creem sem ter me visto. Então você é um bem-aventurado. Diga para quem está do seu lado: você é uma bem-aventurada. Você é um bem-aventurado porque você está acreditando sem ter visto. E mesmo assim você se aproxima das feridas do Senhor, das chagas de Jesus, para tocá-la. E por isso, minha gente, a parte mais forte desse momento da Eucaristia, a parte mais forte aí, é que somos seres feridos pelo pecado das origens, pelos nossos próprios pecados. E sendo feridos, na nossa convivência diária com os irmãos, também ferimos. Então somos feridos e ferimos os outros, né? É importante saber que também nós ferimos as pessoas, né? Também nós podemos machucar as pessoas. Então, a cura da doença espiritual, ou seja, do pecado e das suas consequências, sobre o nosso próprio psiquismo, né? A cura interior, e sobre o nosso próprio corpo, a cura física, depende essencialmente do perdão. Não há nenhuma possibilidade de cura para mim e para você, se você não perdoar. Pode rezar quem quiser, que não acontece nada. Não há nenhuma possibilidade de cura se você não perdoar. Então, perdão é uma decisão, não é um sentimento. Eu não estou sentindo, então não perdoo. Não, perdão não é sentimento, é decisão. Você decide perdoar porque você não quer ficar doente. Quem não perdoa, fica doente. Quem não perdoa é o preso. Então você está prisioneiro dessa emoção, da falta de perdão, carregando mágoa, carregando ressentimento, carregando raiva, né? Então a Escritura fala através de vários autores sagrados, e a liturgia de hoje, eu já fui à missa de manhã, está falando só sobre cura. O Senhor é caridoso e prestativo, e todo salmo vem trazendo hoje
a cura para nós. A primeira leitura é só sobre a cura e o Evangelho é sobre o perdão. Então o próprio Jesus quer que nós falemos um pouco mais sobre o perdão, porque é a chave, é a decisão. Quem não perdoa é que fica doente. Então, porque esta é a aliança que esta é a aliança que eu firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então é necessário entender a linguagem do perdão. Perdoar não é um simples, mas também não é um impossível, é uma necessidade. No Novo Testamento nós vemos Jesus, o Verbo de Deus encarnado, exatamente porque Ele também, Deus, tinha sobre a terra e exercia o poder de perdoar os pecados. E Ele fez publicamente em várias circunstâncias. Assim perdoou o paralítico: os teus pecados são perdoados. Pega a tua cama e vai para casa. Pega o teu leito e anda. Uma prostituta: os teus pecados são perdoados porque você muito amou. Olha só, o amor cobre uma multidão de pecados. Uma mulher flagrada em adultério, um fraudador, um ladrão, e antes de voltar para o seu Pai, Jesus, já ressuscitado, transmitiu aos discípulos o seu poder, ao instituir o sacramento da reconciliação. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Então disse-lhe, pois, Jesus outra vez: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, ele soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, desde o Antigo Testamento, o Espírito Santo ensinava que o perdão de Deus aos homens estava condicionado ao arrependimento do pecado. Então é necessário. Jesus é a fonte do perdão e da cura. Então Deus quer perdoar, Deus quer nos perdoar. E daí então eu escrevi esse livro aqui, de maneira bem complexa, do perdão à cura do coração. Se você não perdoa, você começa a ficar doente, vai perdendo o brilho do olhar, vai tendo problema de paralisia na cervical, na coluna cervical, até chegar às pernas. Agora eu quero perguntar aqui, quero ver se vocês são corajosos. Quem aqui precisa perdoar? Levanta a mão. E quem está com uma causa pendente sobre o perdão e que precisa dar o perdão e ainda não fez isso? Levanta a mão. Vem aqui você, mocinha. Isso. Chega aqui. Claro que eu não vou falar no microfone, né? Eu vou falar com ela. Mas vocês vão perceber, né? Quantos anos você tem? 35. Já está chorando? É assim mesmo? Mas eu quero saber para quem você quer.
fazer aqui uma oração bem curtinha com ela. E faço com você depois, todo mundo junto. Tá bom? Mas primeiro eu quero ver como está a coluna dela. Pensei que estava caindo. Junta seus pés bem juntinho assim. Enquanto isso o ministério vai fazendo o tom aí para não ficar vazio. Bem juntinho, desce os seus braços, só olha retinho. Estica bem os seus dedos. Pode dobrar seu braço. Olha a diferença da sua coluna. Vamos virar para lá para eles verem. Olha a diferença da coluna dela. Pode vir outra pessoa para eu medir a coluna, que precisa perdoar. Mais uma. Isso, meu filho, vem rápido. Você espera aqui, viu? Eu quero saber primeiro. Tem muitas situações, muita dor que não tem nome. A gente não sabe dar nome àquela dor tão grande que está lá dentro. E é por isso que a gente vai ficando paralisado. Deixa eu esticar. Solta bem retinho seu braço, sua mão. Isso. Dobra o seu braço. Olha a diferença na sua coluna. Olha suas mãos, olha seu dedo. Vira para lá para eles verem. A dele dá uns 2 dedos de diferença na coluna. Tem gente que é até 4 dedos. Né? E agora eu vou rezar com eles primeiro aqui. 3 segundos. Oração não tem tamanho. É fé. É decisão. Né?
assim que funciona o perdão. Você precisa tomar a decisão de perdoar, só isso. Se você toma a decisão, se você fica com essa dor tão grande, de um sentimento profundo de abandono, de ser largado, de não ter tido um pai, tudo isso é dor que não tem não. É a dor que está lá dentro e que vai paralisando a gente. Vai paralisando a gente. Então agora eu quero fazer essa pequena oração com todos vocês. Porque Jesus tomou sobre si a nossa dor. E Ele continua tomando. Foi isso que a gente viu todo o tempo desse dia, do dia de ontem. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele podia ter ressuscitado sem chagas e Ele quis ficar com elas para que nós pudéssemos continuar colocando a nossa dor. Então é falta de inteligência você não entregar para Jesus a sua dor, o seu problema, a sua situação, a sua ferida. E tem gente que passa anos, até décadas, sem perdoar. Pedro perguntou para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim? Até 7 vezes? O que Jesus disse para ele? Eu não te digo, Pedro, até 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. E o 7 na Bíblia é um número infinito. Então é sempre que você precisa perdoar. Quanta gente é enroscada. Olha, o perdão está muito ligado à prosperidade, viu? Quantas pessoas não prosperam porque não perdoam? Deus quer que você fique morando nos barrancos? Claro que não. Deus quer que você tenha uma casa? Claro que Deus quer que você tenha uma casa, meu filho, minha filha. É o mínimo que Deus quer, que a gente tenha o justo para você viver, porque você é filho querido dele. Mas se você fica na mágoa, na vingança, no ódio, na ira, não. Perdão é uma decisão. Você precisa decidir-se a perdoar, porque senão você começa a ficar torto, começa a andar de muleta. Quantos encontros como esse, pessoa sai da cadeira de roda e sai andando. O milagre foi o perdão. Ela perdoou. Não foi quem estava aqui que fez o milagre, não. Foi Deus que colocou no coração dessa criatura a força, a graça para ela dar o perdão. Então o que a gente reza aqui? Você precisa perdoar. Senhor, dá-me a graça de dar o perdão. Eu não estou sentindo nada, mas eu me decido. Se todo dia você vai falando assim, vai rezando assim, você vai aprendendo a dar o perdão. Use hoje as suas redes sociais. Use hoje. Use hoje os meios que você tem para dizer para aquela pessoa: olha, aconteceu isso entre nós, mas eu estou te dando perdão. Não se trata de quem é culpado, de quem não é culpado, gente. Mas é necessário perdoar, para que você não fique doente, porque senão você é um prisioneiro, você é um preso do teu inimigo, não é? Só Deus pode perdoar os nossos pecados, curar-nos, mas existe uma condição para a cura: perdoar. Perdão é olhar a ofensa sem dor. Então você começa fazendo, por exemplo, você foi traído, está passando lá a pessoa que te traiu,
Você fica com uma tremenda raiva daquela pessoa. Você diz, mas eu sou cristão, eu sigo nosso Senhor Jesus Cristo, então eu tomo a decisão de dar o perdão para aquela pessoa. Você fala hoje assim, amanhã de novo a pessoa passa, você fala outra vez, depois da manhã outra vez. Você vai dizendo assim, eu quero dar o perdão para aquela pessoa. Daqui a pouco você já está olhando aquela pessoa sem ódio, sem ira, e está dando perdão. Não é que você tem que conviver com ela, estar abraçando ela todo dia. Não. O que foi de ofensa está ali. O que aconteceu está eternamente acontecido. Mas você pode olhar aquela situação sem passar por aquela dor profunda que te fere, te machuca, te paralisa. Você está entendendo sim ou não? Então é muito importante o perdão. O perdão está ligado a muitas situações, muitas mesmo. Às vezes nossas vidas não andam porque carregamos em nós uma treva, e por esse motivo precisamos perdoar para vivermos sem dor. Sem dor que em outro momento nos machucou. Então você vai olhar para aquela situação. Quanta gente, quantos de nós? E a gente percebe mais palpavelmente na região nordeste que você é muito sensível, porque já foi muito machucado, muito ferido, e você não pode ficar guardando essas feridas aí. Então, por maior que seja a situação acontecida, você precisa dar o perdão. Você precisa tomar a decisão, não é? Então, quem você está precisando perdoar? Quem? Muitos poderão ser as raízes das inúmeras feridas que carregamos dentro de nós. Várias delas vêm da nossa infância. Várias das feridas vêm da nossa infância. Às vezes ser abusados por uma pessoa adulta, ser violentados não só fisicamente, mas também psicologicamente, violar o seu direito de criança, e tudo isso está dentro de você como uma bomba relógio. Por isso que eu falei, você precisa começar a praticar a autocura, porque você não vai encontrar ministro de cura por aí em todo lugar, não. E como é que isso acontece? Escrevendo a sua história. Muitas coisas você colocou debaixo do tapete. Eu não quero nunca mais me lembrar, eu não quero nunca mais ver sobre isso, eu não gosto de falar sobre esse assunto, eu não gosto de falar da minha infância, eu não gosto. Mas se você não entrar na sua história, não, como eu já disse, não adianta rezar em sintomas. Já erraram muito as pessoas aí, principalmente da renovação carismática. Nós precisamos nos corrigir nesse sentido. Não adianta rezarmos em sintomas. Eu sinto isso, então Senhor, tira isso aqui, muda isso aqui. Não. Se preocupa não, que é o vento mesmo. Vamos puxar a porta. Dá uma puxada na porta aí. É assim que está dentro de nós, viu? Tem hora que é assim, vai levar tudo. Então, por isso que Deus quer pôr a mão na sua história. Jesus crucificado fica ali com as chagas abertas, porque você coloca a sua dor, os seus sentimentos. E muitas vezes a gente não sabe lidar com a nossa história.
Como eu já disse, a mágoa ela vira o ressentimento, a mágoa vira o ressentimento já é a semente do inferno dentro da gente. E impede muitas vezes a gente de se realizar como pessoa, né? Então é preciso que nos reconciliemos com a nossa história, gente. Você precisa se reconciliar com a sua história. Perdoar os seus pais, perdoar a si mesmo, perdoar a Deus que você culpa por tantas situações. Por que Deus levou esse ou aquela pessoa? Por que Deus fez isso? Você precisa perdoar a Deus também. Não é? É preciso que nos reconciliemos com a história, nossa família, e perdoemos. E geralmente acabamos acostumando com as feridas que carregamos da infância. Passamos a viver com elas sem a preocupação de curá-las ou nos livrarmos delas. Esse pode ser o seu caso. Muitas dessas feridas são devido à falta de perdão. Você viu que a pessoa você não pode tocar que já chora, porque está na flor da pele. Chora muito mesmo, e é a dor que está aqui. E se você está assim, você precisa também perdoar. Perdoar pai, perdoar mãe, perdoar família, perdoar irmãos, perdoar as pessoas. O perdão é a única chave, mas possui 4 lados. Olha que interessante isso aqui. O perdão é a única chave, mas tem 4 lados. Vocês já ouviram falar da chave tetra? Quem aqui já ouviu falar de uma chave tetra? O que é uma chave tetra? Alguém aqui tem uma chave tetra? Tem aí, padre? Não, né? Alguém aqui tem uma chave tetra? É aquela chave que tem os 4 lados. Tem aqueles dentinhos assim. E que você fecha a sua porta. Aqui, tá vendo? Olha, o padre tem uma pequenininha aqui, mas tem. Tá vendo essa chave aqui? Ela tem 4 lados, ela fecha melhor a sua porta. Se você quer ter mais... Lá em São Paulo, quase a maioria das casas, mansões, tem a chave tetra. Ela é bem grandona assim, tem 4 lados, vira 1, 2, 3, 4. Para dificultar o quê? Os ladrões. E a gente tem que dificultar Satanás, que quer usufruir das áreas da nossa vida para nos matar. Porque o trabalho dele veio para matar, roubar, destruir. E então, a chave, aqui tem uma, é que o padre está aqui com a chave tetra, ela é pequena, mas ela tem os dentinhos, vocês estão vendo? Dá para ver daí? Se não der, depois você vai pesquisar aí no celular. Põe aí no celular, você usa o celular para tanta coisa. Coloca aí no Google, chave tetra. E você vai achar a chave tetra. Mas eu quero falar, quais são? Arrependimento primeiro. Quais são eles? Qual é o primeiro? Qual é o segundo? Confissão. Parabéns, padre, pelo seu trabalho no confessionário. Nós também temos um padre na Canção Nova que ele ama o confessionário. Está aqui em Fortaleza. E é fácil, gente, ficar sentado escutando tanta coisa no ouvido? Não, é amor à missão, é amor à vocação, é amor ao ministério sacerdotal, porque é uma chave importante. E quanta gente já confessou de ontem para hoje? Primeira, qual que é? Arrepende. Segundo, confissão. Terceiro, reconciliação. Você precisa se reconciliar consigo mesmo, com Deus e com quem te feriu. É por isso que Jesus disse: se você está trazendo a sua oferta aqui no altar, se você está trazendo a sua oferta aqui no altar,
e te lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti. Não é nem se você tem contra a pessoa. Vai primeiro reconciliar com teu irmão. Depois vem e traga a tua oferta. É muito mais sério do que a gente pensa. E tem gente que vem para a comunhão, comunga. Quantas comunhões você já fez? Mas a pessoa não anda na vida espiritual, não anda na espiritualidade. Foi o que eu falei hoje de manhã. A gente não caminha. Vai dar uma voltinha com ela, mãe. Vai dar uma voltinha com ela. Entendeu? Então é isso. Primeiro arrependimento, depois confissão, reconciliação e renúncia. Vamos repetir? Arrependimento. E vocês morreram depois do intervalo, hein? Pelo amor de Deus! Qual primeiro? Arrependimento, confissão, reconciliação e renúncia. É a chave técnica para você ser curado das diversas enfermidades que você carrega, doenças. Você procurou isso e graças a Deus nós temos na Igreja Católica, gente. Você não precisa ir para cá, ir para lá, ir para não sei aonde, não sei aonde. Temos ou não temos? Temos. Se você fizer direitinho isso aqui, você vai ser curado de muitas situações, inclusive fisicamente, porque você começa a ficar torto. Essa diferença que se mede na mão aí é a coluna mesmo, é batata. Não é? Renunciamos ao ódio, à mágoa, arrependemos-nos e nos confessamos. A confissão é um abraço que a gente recebe do Pai. A confissão não é para te ferir, ao contrário. É para você voltar para os braços do Pai. É o momento que Deus se debruça na sua miséria, derramando sobre você a misericórdia dele. Então soprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, serão perdoados, e a quem retiverdes, lhes serão retidos. Não é invenção do padre, não é invenção da igreja a confissão. Jesus deixou escrito, de tão necessário que é para nós. Eu cheguei aqui, a primeira coisa, eu vou pregar um encontro, falar sobre perdão e reconciliação, vou eu confessar primeiro. Quanto tempo faz que você não faz a sua confissão? Não é? Então aí, reconciliação é quando conseguimos dizer: você me perdoa? Eu renuncio a esse ódio que está dentro de mim. É isso. Eu renuncio a esse ódio que está... Errou a chave, colocou de modo errado na porta, colocou na porta errada. Reconheça que você não foi tão bom assim como você devia ser, que deveria fazer. Arrependa-se do mal que fez, do bem que deixou de fazer. É esse o perdão. As suas boas obras começam quando você reconhece as suas más obras. Já dizia Santo Agostinho: duas são as águas que salvam: a água do batismo e as lágrimas de quem se arrepende dos seus pecados. São as águas que salvam: o batismo e o arrependimento da confissão. A gente ter misericórdia do outro, piedade do outro. Aqueles dois irmãozinhos que eu trouxe aqui, que vontade de dar um abraço, de dizer assim, de tirar a dor que está lá dentro, que é muito amor.
Eu não sei qual é a dor que está dentro de você, e nem temos tanto tempo para dizer tanto. Porque cada tema desse que eu falei aqui dá para um tema de acampamento, de um final de semana. Tem gente que veio só hoje, tem gente que veio só um pouquinho ontem. Ontem tinha até mais gente, à tarde. Mas se você conseguir fazer isso hoje, entender isso aqui, a verdade é que a verdade não está em nós. Então é preciso reconhecer que somos pecadores e que estamos necessitados da misericórdia de Deus. E aqui nesse livro meu mesmo, que eu faço do perdão a cura do coração. Eu vou rezar com você a oração que está aqui, bem resumidinha, bem curta. Mas você primeiramente diz: eu quero perdoar. Eu tomo a decisão de perdoar. É só alguns que querem, os outros não. Diga comigo: Senhor Jesus, eu tomo a decisão de perdoar. Eu quero dar o perdão. Sabe por quê, gente? O perdão é uma estrada de ida e vinda. Você sempre precisa dar o perdão, buscar o perdão e receber o perdão. Buscar, receber e dar. Como é que é? E dar o perdão. Então hoje mesmo você se reconcilia. Ah, mas é a pessoa que é culpada, eu não sou. Se você for ver quem é culpado, você não perdoa. E você vai ficar doente. Você vai ser prisioneiro. E Deus não te quer ver, não quer ver você preso. Há uma dor tão grande quanto... Ah, mas a irmã não sabe o tamanho da minha dor. Sim, eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Perdoar quem traiu, perdoar quem feriu. Amém? Ministério: Senhor, que me deixastes ferir, do teu sangue vem a paz. Olha para a cruz. Quem tem o coração bastante enxagado na área do perdão, pode vir ficar em pé aqui na frente. Aí vocês podem subir o tom, né? Vai ficando aí nessa linha.